Olá, tem aluno aí? Voltamos ao eixo espaço e forma e hoje nós vamos falar das formas espaciais e dos poliedros. Se você fosse o meu aluno lá na escola onde eu trabalho, seu dever de casa ontem teria sido esse aqui: trazer para a escola uma caixinha de qualquer formato. Bom, nós estamos aqui no YouTube, mas se você quiser procurar aí na sua casa uma caixinha, algo que você possa usar, pode ir lá, pausa o vídeo que eu vou ficar te esperando. Eu também fiz o meu dever de casa e trouxe aqui duas caixinhas para a gente trabalhar, tá certo? Bom, primeiro, quando a gente olha as caixinhas, nós vemos que elas são formas espaciais. Por quê? Elas têm 3 dimensões, são formas 3D. Ou seja, elas têm altura, aqui, altura, largura e profundidade. Então, são 3 medidas que a caixinha tem. Ela é 3D, ela ocupa um lugar, ela é um sólido geométrico. Em um sólido geométrico, como esses que eu estou mostrando, nós podemos identificar, devemos aprender a identificar alguns elementos. O primeiro elemento que nós vamos identificar é a face. Bom, cada espaço desse é uma face. Isso é uma face, isso é uma face, isso é uma face. Então, vou colorir uma face para você ver. Aqui, eu colori uma face da minha caixinha. Uma face desse sólido geométrico. Os lugares onde as faces se encontram, por exemplo, tem uma face aqui, tem outra face aqui e as duas estão unidas aqui. Então, isso aqui, você consegue ver? Isso que eu marquei aqui. Assim, onde as faces se encontram, é uma aresta. Então, arestas são onde as faces se encontram. E aqui, veja só, aqui tem uma aresta, porque se encontraram essas duas faces. Aqui outra aresta, aqui outra aresta. Esse pontinho, essa quininha, é um vértice. Como é que isso ficaria? Vamos fazer um desenho aqui parecido com a caixinha do sabonete. Bom, ela é assim, certo? Então, um ladinho inteiro desse aqui. Isso aqui seria uma face. Onde as faces se encontram, aqui e aqui, por exemplo, é uma aresta. E os pontos onde se encontram as arestas são os vértices. Então, olha aqui. Esta caixinha, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Que é esse desenho aqui, certo? Arestas, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas e vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo?
Alguns sólidos geométricos nós chamamos de corpos redondos. É o caso do cone, do cilindro, a esfera, que eu não tenho aqui para mostrar, mas também é um corpo redondo. A esfera é uma bolinha, por exemplo. Os corpos redondos, eles rolam. Veja, o cone rola em volta de si mesmo, o cilindro rola para frente. Então, os corpos redondos, eles rolam. Quando nós desmontamos ou planificamos um corpo redondo, como o caso do cone, olha. Veja aqui o caso do cone. Quando nós planificamos o cone, que é um corpo redondo, nós vemos que a base dele é um círculo. E o cilindro? O cilindro também possui duas bases que são círculos. Essa aqui é a planificação de alguns corpos redondos, certo? Do cone e do cilindro. E os poliedros? Quem são os poliedros? Bom, os poliedros são como as nossas caixinhas. Vamos abrir a caixinha, planificar a caixinha para a gente poder entender isso melhor. Não tá fácil. Ah, consegui. Rasgou um pouco, mas não tem problema. Veja só, aqui está a minha caixinha planificada. Estas partes poderiam ser simplesmente uma parte como esta. Isso aqui foi recortado dessa maneira para formar um encaixe, tudo bem? Eu acho que é importante vocês entenderem isso. Bom, quando a gente olha aqui para a nossa caixinha, a gente percebe que as faces desta caixinha, que é um poliedro, são todas figuras planas e são todas polígonos. Elas têm os lados retos. Como eu disse, essa parte é para encaixe, por isso que ela é cortada assim. Mas aqui, olha, é retângulo, 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 sempre polígonos. Então, os poliedros têm faces poligonais. Todas planas. No poliedro não vai ter faces arredondadas, não vai ter faces curvadas como acontece no cilindro, como acontece no cone. O poliedro, por exemplo, vamos ver esses aqui, olha, esse aqui é um poliedro. Veja que todas as faces são retas. Este é um prisma. Esta é uma pirâmide. Olhe, aqui no prisma nós temos aqui bases triangulares, lados, faces laterais retangulares. Este outro prisma tem bases hexagonais, são hexágonos, faces laterais assim, retangulares também. Olha, outra pirâmide diferente daquela primeira. Essa aqui, todas as faces são triângulos. Então, os polígonos são figuras espaciais e todas as suas faces são figuras poligonais.
Aqui nós temos, olha, face em forma de hexágono, de triângulo, de retângulo, mas todas poligonais, todas planas. Para falarmos um pouco de pirâmide, eu trouxe essas duas piramidezinhas aqui, certo? Essas formas todas que eu estou mostrando, você pode imprimir na internet, se procurar no Google você acha facinho. Você pode imprimir para montar e ficar especialista nisso, tá certo? Vamos ver, olha, essa pirâmide, ela tem 4 faces, vejam, 1, 2, 3, 4. Ela é o poliedro que menos tem faces, não tem nenhum menor do que esse. E por isso ela se chama tetraedro. Tetra de 4 e edro de poliedro mesmo. Então, vamos ver aqui. Quando eu desmonto essa pirâmide, quando eu planifico essa pirâmide, veja só, ela tem todos os ladinhos, todas as faces triangulares. Vou colar aqui. Então, ela é uma pirâmide de base triangular. As faces laterais são triangulares e a base também é. Essa outra pirâmide é diferente, vocês conseguem perceber? Olha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, é um pentaedro. Veja só. Vamos planificá-la também. Veja, a base dessa pirâmide é um quadrado e as faces laterais são triângulos. Observando essas duas pirâmides aqui, podem ser bases ainda diferentes, tá certo? Observando essas pirâmides aqui, nós podemos concluir que a base de uma pirâmide pode variar de forma. Certo? Essa base era um triângulo, essa base é um quadrado. As faces laterais são sempre triângulos. Então, a base pode mudar, mas o que define a pirâmide como pirâmide é que as faces laterais são triângulos. Agora vamos ver os prismas. Aqui eu tinha mostrado para vocês um prisma que tem bases triangulares e um prisma que tem bases hexagonais. Bom, vamos planificar os dois. Sim, consegui. Veja só esse prisma hexagonal. Uma diferença do prisma em relação à pirâmide é que o prisma, veja só, tem duas bases. Então, o prisma tem duas bases. Uma semelhança do prisma com a pirâmide é que nas bases do prisma também podem variar de forma. Veja essa daqui. Olha, também tem duas bases e essas aqui são triangulares. Certo? Então, os prismas têm duas bases
E olha as faces laterais, tanto deste quanto desse são faces laterais retangulares. Ou seja, são retângulos. Você pode exercitar a contagem dos vértices, arestas e faces usando os sólidos que a gente montou, que eu mostrei para vocês. Vamos identificar esses elementos que eu falei aqui nesse personagem. Vamos ver. A cabeça dele, por exemplo, é um cubo. Vou desenhar aqui um cubo para a gente fazer essa identificação. Veja só, aqui tem um cubo, mas eu estou tendo aqui uma visão só de um lado desse cubo, então eu tenho que completar a figura. Olha. Sim, eu tenho uma noção do que está por trás também, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar contando os vértices, que é o que está mais fácil de identificar. Os vértices, então, é onde encontram as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cubo tem 8 vértices. Agora vamos para as arestas. Arestas é onde se encontram as faces. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, todo cubo que você for olhar terão 12 arestas. Terá 12 arestas. Tudo bem? Então, o cubo tem 8 vértices e 12 arestas. Agora, nós vamos ver as faces. Veja bem. Aqui, olha, na parte de baixo, 1. Essa aqui de lado, 2. A lá de trás, 3. Aqui da frente, 4. Do lado de lá, 5. E aqui de cima, 6. Então, nós temos 6 faces. Para você se lembrar disso sem precisar contar, é só lembrar do dado. Dado não tem 6 numerais, cada face é um número. Então, revisando tudo que nós aprendemos, nós vimos que os corpos redondos são formas espaciais que rolam e que têm faces curvas. Que os poliedros têm todas as suas faces poligonais e planas. Que as pirâmides podem variar na forma da base, mas têm todos os seus as suas faces laterais triangulares. Que os prismas têm 2 bases que podem variar de forma e faces laterais sempre retangulares. E que os poliedros possuem vértices, arestas e faces. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda no grupo, mostra para os colegas. Se você é professor, pode olhar a descrição que eu coloquei o eixo e a capacidade que foram trabalhadas. Um beijo e até a próxima!